Muita gente pode cair naquela coisa, mas é fácil quando tem grana. Com certeza, quando tem grana é muito mais fácil, isso é inegável, não é nenhum problema, nenhum defeito ter a grana. Mas assim, só para dar um contexto rápido, nem vou entrar muito nesse mérito. Meu pai é vendedor, não tem salário, só vive de comissão e minha mãe é diarista. Então, eu não sou exatamente o perfil do cara com muita grana na família. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Outro Jeito e hoje o nosso convidado é o Bruno Norato. Se liga só, o cara virou professor com 16 anos de idade, trabalhou em uma das maiores empresas do Brasil, mas decidiu morar fora para ir aprender inglês. Mal sabia ele que essa decisão ia mudar sua vida para sempre. Por quê? Ele foi picado pelo bicho da viagem. Daí para frente o cara já morou na Irlanda, Tailândia, Bali, Argentina, Portugal e já visitou mais de 20 países. O episódio de hoje é sobre um apaixonado por viagens e culturas que decidiu que a melhor forma de viajar é viajar sem pressa, aproveitando os detalhes e as belezas que outros turistas muitas vezes deixam passar despercebido. E é assim que o Bruno decidiu explorar o mundo e provar que sim, existe um outro jeito. Fala aí, Brunão, enquanto a maioria das pessoas viaja meio que para ver os highlights assim dos lugares e tirar aquela selfie, por que você optou por esse jeito de viajar? Salve, salve, valeu pelo convite. O principal motivo para ter esse tipo de viagem mais devagar, com mais tempo em cada lugar, foi justamente poder explorar mais a fundo e com mais calma os detalhes, a cultura de cada um desses países, dessas cidades. Então, poder ter mais tempo de conhecer mais pratos típicos, que é uma coisa que eu gosto bastante. Ir sem pressa para um ponto turístico, sem aquela coisa de só tem um dia, tem que pegar aquele dia com fila ou sem fila, então de repente pegar uma terça à tarde para ir naquele museu mais vazio, ter tempo de conversar com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, desde pegar amizade com segurança do prédio que eu estava hospedado naquela cidade, cumprimentar o cara do restaurante no Camboja, porque eu almoçava lá vários dias seguidos. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, que no fundo não são pequenas, provavelmente criam esse motivo do porquê viajar mais devagar, né? Ficando ali 3 semanas, um mês, às vezes até mais de um mês em cada país. Então, o principal motivo é isso, tempo para explorar cada pedacinho daquele lugar, da comida, das pessoas, dos lugares. Irado. Meio que se tornar aquele vereador ali do bairro, né? Exatamente, aquela coisa. Eu falei do Camboja, é um exemplo bem real Uhum. mesmo, de, sei lá, na primeira semana eu almocei todos os dias lá, ou quase todos os dias, e aí dali pra frente, mesmo quando eu ia almoçar lá, passava, o cara, vai almoçar hoje? Não, hoje eu vou fazer tal coisa. Mas foi. Realmente, são essas pequenas coisas do dia a dia, tem mais tempo pra viver o lugar. Irado, irado, irado. E assim, de todos esses lugares que já foi pra lugar pra caramba, né? A gente falou que já morou em alguns países e também já visitou outros países. Qual que foi o Uhum. lugar que você mais curtiu, assim? Que lugar que foi que você fala, meu, esse lugar é especial? Ó, eu tenho dois, assim, empatados, eu diria. A Irlanda, eu morei 1 ano e meio, então, obviamente, deu tempo de fato explorar, viver, trabalhar, conhecer, ter uma rotina. Foi meu primeiro lugar fora do Brasil, então, talvez até por Uhum. isso, eu tenho até esse apego mais emocional. Eu tinha 20 para 21 anos, então. E além disso, a cidade de Dublin, né, capital da Irlanda, é sensacional, então, com certeza tem ela na minha lista, no alto da lista. Mas pegando um lugar mais recente, a Uhum. Tailândia. Em 2017, entre 2017 e 2018, na verdade, eu fiquei 10 meses na Ásia, mas desses 10 meses, 6 foram na Tailândia. Ah, Foram 3 vezes entrei, né? Tava na Tailândia, fui para outro país, aí fiquei um pouquinho e decidi voltar. Aí saí, fiquei um pouquinho fora e decidi voltar. Então acabava sempre voltando. Então a Tailândia provavelmente ganha por um pouquinho em relação à Irlanda ainda. Principalmente pelas pessoas, uhum. pelo povo tailandês. O que é muito louco, porque na Irlanda ainda tinha o inglês para me comunicar. Na Tailândia, apesar de ter o inglês, não é exatamente a forma mais direta, né? Por conta do tailandês ser a língua de lá. Então, isso para mim só prova como as pessoas de lá são diferenciadas, porque mesmo sem haver uma comunicação direta, né, no idioma e tudo Uhum. mais, é, a educação das pessoas, a forma como elas tratam os outros, a Tailândia. Acho que a Tailândia seria meu destaque. Entendi, entendi. Irado. Conta um pouco mais pra gente, então, da Tailândia, assim. Conta quais são aqueles insights, ou quais são aquelas coisas que, obviamente, que você, de alguma forma, se apaixonou, por isso que você acabou indo e voltando, indo e voltando.
Me fala, sei lá, no dia a dia, ou quais são aqueles detalhes que fazem, no final das contas, que as coisas valem a pena. Ó, o que mais faz eu ter certeza que a Tailândia tem esse lugar especial na minha lista é porque normalmente quando as pessoas pensam em Tailândia, pesquisam em blogs, Instagram e tudo mais, vem aquela imagem da Tailândia, praia paradisíaca, ilha, aquele mar azul e tudo mais. O que não é mentira, né? Ela tá lá porque existe de fato. Mas desses 6 meses eu fiquei, acho que 2 ou 3 dias de fato em contato com essa Tailândia mais paradisíaca. O resto foi vivendo uma vida relativamente normal. E aí, para responder sua pergunta, o que me conquistou mesmo foi eu parava num lugar para comer, né, para almoçar lá em Chiang Mai, que é a cidade que eu fiquei mais tempo na Tailândia. A educação, a forma como uma pessoa tentava, dentro das limitações do que o idioma gerava, tentar conversar com você, aprender um pouco mais do que é um brasileiro ali morando em Chiang Mai, que é no norte da Tailândia, perguntando como que é o seu país, ou mesmo a questão da religião, apesar de ser totalmente diferente do que a gente aprende no Brasil, ou que é ensinado a crer no Brasil, é muito bonita a religião, né, na Tailândia. Então a forma como eles adoram, tanto a coisa ligada ao Buda, quanto os altares, como eles colocam lá os detalhezinhos, colocam uma coisa doce no altar, seja uma fanta-uva, por exemplo, mas tem todo um valor simbólico para eles, que mesmo que eu não entenda, é muito bonito. A questão gastronômica, porque depois que você mora tanto tempo num lugar, é claro que você aprende a gostar dos pratos locais. Você deixa de ser só aquele turista que de repente vai no McDonald's da Tailândia ou come só o pad thai, que talvez seja um dos pratos mais famosos pra gente do Ocidente. Você aprende a consumir os pratos locais do jeito local, colocando uma pimentinha a mais, que é algo muito tailandês, né? Comer pimenta. Então, eu diria que o que me conquistou mais na Tailândia foi esse misto de o calor das pessoas, independente do idioma, da falta do inglês ou do meu tailandês. Só sabia falar oi, tchau e obrigado e olha lá. E isso de poder, pelo tempo, mergulhar mais a fundo e aprender mais. Então, comer os pratos locais, entender um pouquinho de como falar com as pessoas, algumas regras de comportamento que você vai aprendendo só vivendo, não tem como ensinar, né? Você vai pegando ali, isso aqui é legal fazer, isso aqui não. Fazer uma trilha no meio do mato e acabar num templo e ser, nem sei se a palavra é essa, mas batizado, ou benzido, ou por um monge budista, independente de você acreditar ou não na filosofia, isso não tem preço, não tem um guia de viagem que pague esse tipo de experiência, né? Então, por esse tempo que eu fiquei lá, eu pude presenciar muita coisa que provavelmente eu não teria numa viagem normal para Tailândia, aquela coisa de praia, ilha, 3 dias e volto para casa. Acho que é isso. Irado, irado, irado. Assim, a cultura Thai, a cultura asiática em geral é muito rica, né? São culturas milenares, são culturas muito ricas e a cultura Thai especificamente, os Thais são muito famosos pela hospitalidade, né? Por serem muito calorosos com os turistas e tudo mais. Então é interessante ver esse seu ponto de vista nesse sentido. E assim, de todas essas viagens que você fez, né? Você falou bastante da Tailândia agora, assim, mas de todas elas, né? Qual foi o seu maior aprendizado? O que meio que fez você se tornar uma pessoa melhor? O que você aprendeu que você fala, cara, se eu não tivesse viajado, isso nunca teria acontecido? Com certeza, assim, tem alguns fatores que eu aprendi, que eu melhorei como pessoa, sem dúvida, dá pra listar vários, mas com certeza é a percepção de que a gente precisa de muito menos para viver, muito menos. E aí você pode incluir nesse muito menos dinheiro, roupa, eletrônicos, sei lá, o que você quiser listar. Mas com certeza esse foi o meu maior aprendizado. Foi, alguns chamam de minimalismo, enfim, o nome, para ser bem sincero, acho que pouco importa. Mas perceber que de fato a gente precisa de muito menos do que nós temos em casa, estamos acostumados a ter em casa, seja financeiro ou, como eu falei, de bens mesmo, para ter uma vida muito, muito tranquila, muito boa, muito feliz. Meus últimos 6 ou 7 meses na Ásia, eu fiquei literalmente com uma mochila. Então eu tinha, sei lá, 2 bermudas, eu tinha uma calça, acho. Não tinha blusa, porque é calor pra caramba na época do ano quando eu tava lá, então não precisa de blusa. Então tinha uma calça, 2 bermudas, sei lá, 3, 4 camisetas, cueca, chinelo e um par de tênis. Era isso. Enfim, usava ali um tanto, quando tava para acabar essa minha roupa, colocava para lavar,
renovava. Putz, uma camiseta rasgou ou não serve mais por algum motivo. Eu doava ou, enfim, deixava na casa que eu tava, comprava uma nova só para repor aquela. Nunca aumentava a quantidade. Então, sem dúvida, esse foi o maior aprendizado. Viver com menos, e isso não quer dizer viver pior de forma alguma, muito pelo contrário. Uhum. E esse lance do viver com menos é um aprendizado que, obviamente, você acabou levando pro resto da vida, né? Como que você aplica isso hoje? É, você está morando em Portugal hoje, né? Então, obviamente, é um país diferente, cultura diferente. Você está mais fixo aí também do que geralmente você estaria. Obviamente, agora o lance da pandemia também contribui com isso. Mas como que você, assim, meio que aplicou essa mentalidade no seu dia a dia hoje? Como que isso... Porque agora, na estrada, é uma forma mais simples. Igual você falou, você tem uma mochila, você troca aqui, tal, tal, tal. Mas, assim, numa vida, entre aspas, mais normal, onde você tem o dia a dia, que você senta e trabalha e tal, como que isso mudou a forma com que você enxerga a sua vida hoje? É claro que são cenários diferentes, mas mesmo nesse cenário mais fixo, casa normal e tudo mais, eu tento viver com menos. Só que, claro, como que se aplica isso na prática? Por exemplo, eu preciso de uma webcam nova. Pô, não preciso do melhor modelo, com a melhor resolução, com uma série de coisas a mais. Por mais que a questão nem ter condição ou não de comprar essa webcam melhor, eu compro aquilo que eu preciso para resolver meu problema. Eu trabalho de forma remota, então há um tempo atrás meu computador deu um problema, enfim, tive que arrumar. Comprar um novo, na verdade. Comprei um novo, bom o suficiente para o meu trabalho. Não a mais, por mais que eu pudesse talvez comprar com uma memória a mais, com um monitor maior, enfim. Eu comprei para de fato aquilo que eu precisava. Portugal, tirando, claro, o inverno, mas de modo geral é um país quente. Então eu não preciso ter 5 blusas de frio. Eu tenho 2, eu acho. Uhum. Entendeu? Então, claro, adaptando a uma vida diferente, que realmente, como nômade, é muito mais fácil você ser minimalista ou ter menos coisas, porque você tem uma mochila de espaço. Mas em casa eu tento também fazer isso. Eu tenho o que eu preciso. Se eu vou comprar um tênis novo, eu penso assim, não pela grana, mas eu de fato preciso. Eu já não tenho, sei lá, 3 Uhum. pares, por exemplo. Então, com certeza foi um aprendizado que eu tento aplicar na vida normal. E o que que isso te traz como benefício no final do dia? Com certeza, acho que são dois grandes benefícios. Acho que o primeiro é a grana que eu não gasto com isso, eu posso gastar no que para mim faz mais sentido, que é a experiência. Então, ao invés de ter, sei lá, moro eu e minha esposa aqui em casa, então a gente não precisa ter 10 pratos ou 10 talheres. Então a gente tem lá 3, 4 para quando vem uma visita, o resto a gente gasta de repente num restaurante, tomando um café, agora não, né, por conta do lockdown, mas indo no museu, fazendo alguma coisa diferente. Então, acho que essa é uma das vantagens, usar o dinheiro para uma coisa que para a gente faz muito mais sentido. E a segunda, pode parecer meio simples, mas a casa fica com uma cara mais simples, e até para cuidar da casa, te exige menos, você perde menos tempo pensando, como que eu vou organizar meus 10 pratos? Não, eu tenho 3, empilhei os 3 e acabou. Você ganha mais tempo para fazer coisas talvez que fazem mais sentido, mais Claro. importantes. Sei lá, olhar para sua família, filho, esposa, marido, descansar também. Você não perde tempo arrumando um monte de coisas que você nem usa. Entendi. Faz sentido pra caramba. E emendando nesse assunto, assim, né? eh, no começo da sua jornada, vamos colocar assim, você foi para a escola, você fez faculdade, você trabalhou, como a gente falou no começo, em empresas grandes no Brasil também. Que momento da sua vida que você estava nesse caminho, que você olhou para esse caminho e falou, cara, tem que ter um outro jeito? Provavelmente foi na minha parte final de quando eu trabalhava na SOS Uhum. Computadores. Eu tinha lá meus, sei lá, 16, 17 anos, 17 eu acho. E eu tava num período que eu tinha meu emprego na SOS, então eu trabalhava ali as famosas 8 horas por dia. De segunda a sexta eu tinha um segundo emprego, mais umas 4 ou 5 horas numa agência de design, então eu era assistente de design. À noite ia pra faculdade, de segunda a sexta, estava no primeiro ano da Uau. faculdade. E sábado eu trabalhava 12 horas e domingo mais 6 horas. Então, aí eu ganhava bem pra época, eu não lembro o valor, mas assim, pra 17 anos e na época morando com os pais, eu ganhava um bom dinheiro, mas eu não tinha, literalmente eu não tinha tempo pra gastar. Então aí foi quando eu tive meu primeiro estalo assim na vida, provavelmente de
caramba, é legal ter esse número maiorzinho aqui na conta, mas o que isso de fato representa se eu não tenho tempo pra, sei lá, sair pra namorar, pra beber com os amigos, pra estudar pra faculdade, pra, sei lá, comprar o que eu quero, já que eu tenho esse dinheiro. Então, eu comecei a pensar até que ponto valia esse esforço adicional, né, em troca do quê? Foi quando eu comecei a pensar. Só que, lógico, isso há 13, 14 anos atrás, você não tem muito claro, mas no fundo você quer ganhar bem, Claro. né? A gente basicamente tem esse pensamento, ganhar um bom salário. Mas foi esse meu primeiro estalo. Foi assim, ganhava bem, mas eu quero algo mais. Dá pra fazer de outro jeito, dá pra fazer de outra forma a coisa rolar. Aí eu comecei a trilhar minhas escolhas seguintes foram baseadas nesse pensamento. Claro, tem que ter dinheiro, no final das contas, né? Não dá pra ser hipócrita, tem que pagar as contas. Mas sempre tentando, dentro do possível, adequar aquelas coisas que parecem clichê, mas que são verdade, qualidade de vida, equilíbrio entre trabalho e tempo livre, tempo para você mesmo, para fazer as coisas que você gosta e tudo mais. Então, ali eu comecei a trilhar um caminho diferente, Uhum. provavelmente. E depois que esse estalo aconteceu, igual você falou, né? Você olhou pra sua vida e você falou, puta, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Se eu continuar nesse caminho aqui, eu não vou ser feliz, né? Eu acho que lá dentro provavelmente foi uma das mensagens que meio que bateu, né? O que você fez? Quais foram os próximos passos? Conta pra gente no detalhe. Tá. Bom, então o primeiro passo foi, de alguma forma, nesse momento, trabalhar um pouco menos, o que não foi uma escolha fácil, né? Porque assim, falando, só ganha menos. Eu ajudava bastante em casa, então eu tinha minhas obrigações já financeiras, né? Água, luz, ajudava a minha mãe com as compras de casa, então não foi só, quero trabalhar menos. Eu tive que realmente sentar e fazer as contas do que eu abriria a Uhum. mão. Mas fiz essa escolha. Então o primeiro passo foi isso, sentar, ver quanto eu precisava de dinheiro, o que estava a mais, vamos dizer assim. Então abri mão daquele segundo emprego na agência de design, fiquei só na SOS. E por sorte, ou destino, acaso, enfim, algum tempo depois, um ex-aluno meu da SOS me indicou para uma outra empresa. E eu iria como estagiário. E, enfim, fui como estagiário, ganhando um pouquinho menos, mas eu teria muito mais tempo. Eles apoiariam cursos, ajudavam a bancar curso, Uhum. faculdade. Então, era naquele aspecto de qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal muito melhor. E aí, para não entrar em detalhe de cada emprego, mas assim, o que mudou nas minhas escolhas, todos os empregos dali para frente, seja aqueles que eu tive em empresas que eu trabalhei no Brasil ou mesmo fora, ou mesmo negócios que eu tentei abrir por conta própria, eu sempre tentei, antes de tudo, fazer esse planejamento. Quanto eu preciso ganhar versus quanto tempo eu vou ter que investir naquilo para ter uma vida minimamente Uhum. saudável. Claro que não é fácil, de novo, batendo a tecla do. A gente pode falar que não, pode querer dar uma volta, mas tem que pagar as contas, tem que entrar um dinheiro, não dá para ser diferente, infelizmente. Mas eu tentava levar isso muito a sério, do não ultrapassar o limite do saudável mesmo, vou ganhar um pouquinho a mais para não ter tempo de fazer mais nada. Será que isso vale a pena no médio e longo prazo? Uhum. Então, o segredo, vamos dizer assim, na verdade não é muito complicado. É parar e priorizar. Putz, eu prefiro ganhar um pouquinho a menos, mas ter uma vida fora do emprego. Né? Claro. E daí você foi encontrando empregos que meio que serviram essa fórmula que você meio que descobriu, desenvolveu e aplicou. E quando foi o momento que você meio que assim falou, cara, eu tenho que ir embora do Brasil, vou fazer outra coisa. A gente falou que você decidiu, por exemplo, ir para a Irlanda para estudar inglês. Conta um pouquinho mais disso. Eu estava no terceiro ano da faculdade, né, dos 4 anos, estava no terceiro, e já tinha essa ideia de aprender inglês, eu tinha uma noção básica, mas assim, eu sabia que era bem básico mesmo. Então eu falei, não, quero aprender inglês, conseguir me comunicar de fato em inglês, e além disso, nada mal ter uma experiência fora do Uhum. Brasil, claro. Só que, obviamente, não é algo barato, não é fácil e tudo mais. Então, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a abrir mão de alguns passeios, algumas cervejadas com a galera da faculdade, e volta naquilo que eu falei, de escolhas, né? Vou abrir mão de uma coisa para ter outra. Então, sei lá, ao invés de sair 4 vezes por semana com o pessoal da faculdade, eu saía uma. Custou aquele convívio, mas eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria e fui naquele caminho. Então eu juntei grana, terceiro ano da faculdade, quarto ano da faculdade, e aí depois, aí acabei a faculdade,
3 meses depois eu embarquei para Irlanda. Então foram 2 anos juntando dinheiro todo mês. Sobrava ali R$100, eu comprava um pouquinho de euro para pôr na carteira. Peguei o 13º, adiantava ali 2 parcelas da passagem aérea. E foi 100% do meu bolso, então não teve ajuda de pai, mãe, foram aí quase 30 meses juntando dinheiro, na verdade. Tanto que eu avisei meus pais, faltando 1 mês e pouco pro embarque. Então eu juntei dinheiro, paguei tudo, quitei, juntei os euros, fiz todo o corre burocrático e só avisei, vou embarcar para Irlanda daqui 1 mês, 2 meses, enfim. E ali aí virou a chave de vez, porque aí eu tive a oportunidade de trabalhar em uma série de coisas e pro bem ou pro mal, há uma cultura um pouco mais clara no sentido de equilíbrio entre vida no trabalho e vida fora do trabalho. Pelo menos foi o que eu vivenciei lá. Não dá pra falar que é a regra, mas a minha experiência lá foi muito disso. Então, o período lá e todo o período pós-Irlanda, eu já voltei com essa bagagem. Caramba, dá pra fazer algo diferente do que aquilo. 8-5, bateu o ponto, aí pega o ônibus lotado, volta e repete por 30 anos e se aposenta. O que não é um problema, mas não é pra mim. Cada um faz suas escolhas e beleza, mas esse momento me ajudou a construir essa percepção de que, de fato, há algo diferente para ser feito. Entendi. Não, bem legal. E assim, é interessante o lance que você comentou, eu só quero frisar um pouco isso, que muita gente acredita que para morar fora, para fazer intercâmbio, para viajar tem que ser rico, né? Então o cara tem que ser rico, tem o pai que banca, vai ser caro, ou puta, eu não vou conseguir guardar o dinheiro suficiente porque eu queria ir amanhã, né? Então, é incrível ver esse lance que você falou de ter paciência, de saber o objetivo e de abrir mão em fazer escolhas, né? Isso que acaba fazendo com que você tenha outras opções, né? Então, a partir do momento que você teve aquela claridade do que você queria fazer, as suas decisões se tornaram mais fáceis, porque você tinha um objetivo final, né? Eu acho que esse ponto é bem interessante e vale muito frisar. E assim, outro lance que eu achei bacana é o lance de você ter falado, você tinha um emprego legal, você tinha empregos legais, né? No decorrer, poderia possivelmente ter desenvolvido uma carreira e focado naquilo, mas você preferiu meio que ir embora e começou a aprender coisas do tipo, tem uma outra forma de viver lá fora e tal, e faz assim esse paradoxo de você estar trabalhando no escritório de 9 às 5, em empresas legais, em empresas grandes, para os trabalhos que você inicialmente acabou fazendo na Irlanda quando você chegou lá. O meu último emprego no Brasil, antes de ir para a Irlanda, eu dava treinamento, dava aulas para jovens no projeto Aprendiz, no CIE. Adorava meu trabalho. Meus pais, quem convive mais comigo, minha esposa e tudo mais, sabem o quanto eu amava fazer aquilo. Eu realmente era muito feliz. Então, longe de ser aquela história do vou largar um emprego que eu odeio e largar tudo. Não, eu realmente adorava o que eu fazia, muito. Até hoje tenho contato com os alunos. Mas tinha um custo para mim, seja em tempo, no ônibus, cansaço, em querer algo novo, enfim. Tinha os prós e contras, como basicamente tudo na vida. E tinha muitos prós. Então eu tinha um certo status. Pô, o cara tava lá com 19, 18, 19 anos, professor ou instrutor, enfim. Tinha um salário para a época e para minha idade bom, tinha bons benefícios, um bom vale-refeição, tinha todas aquelas coisas que contam muito na hora de você escolher um emprego. E larguei. Meu primeiro emprego, de fato, assim, na Irlanda, foi para recolher lixo no festival de música chamado Oxygen. Então, se a galera colocar no Google aí, Oxygen Dublin 2011 ou 10, não lembro. Mas enfim, foi o primeiro foi meu primeiro emprego, de fato, na Irlanda. Então, para resumir a história, imagina o seguinte, é um festival de 4 ou 5 dias, sei lá, 100 mil jovens acampam, tipo um Rock in Rio, só que a galera acampa lá mesmo e dorme no espaço do evento. E obviamente tem lixo pra caramba, então latinha de refrigerante e mais um monte de lixo que você pode imaginar. E eu fazia parte da equipe, e boa parte da equipe era brasileira, que tinha que abaixar, pegar esse lixo na mão, colocar na sacola, fazer um monte desse lixo, aí os lixeiros vinham para retirar e colocar no caminhão. Então era um trabalho de pré-lixeiro para organizar o lixo. Então assim, não tem glamour nenhum, justo, honesto, mas claro que não tem o status, vamos dizer assim, que eu tinha, por exemplo, no Brasil. E, no fundo, é o que menos me importava.
Eu, com meu físico de jogador de PlayStation aqui, fiz um trabalho de segurança uma vez na Irlanda. Minha esposa, na época, trabalhava num mercadinho. E, quer dizer, segurança é uma palavra até meio forte. Na real, era mais um auxiliar para ajudar a fechar a loja. É que o nome no crachá era segurança. Então, o que eu fiz? Coloquei uma blusa um pouco maior, o bom é que era frio, para parecer um pouco mais forte e tal. E ganhei lá, sei lá, 20 euros para aquela noite, por exemplo. Fiquei lá trabalhando de madrugada. É, Trabalhei lavando prato num restaurante. Por um dia só, mas foi uma baita experiência. Trabalhei de caixa em restaurante durante um show do Kings of Leon. Tem aqueles food trucks, por exemplo. Então trabalhei de caixa ali de frente pro palco. Foi uma baita experiência. Vendendo ali batata frita, frango, refrigerante e vendo show. Mas o que eu mais gostei na Irlanda foi vender jornal na rua. Uhum. Por mais maluco que pareça, porque era muito simples e era muito clara a regra do trabalho e me dava muito tempo Aham. livre. Volta naquilo que a gente falou de equilibrar trabalho, grana e vida, né? Fora do trabalho. Então o cara me entregava lá, ó, tem 30 jornais, cada um custava €1. Fechava o farol lá no meu ponto, eu passava entre os carros, oferecendo, o cara baixava o vidro, me dava ali €1, às vezes mais, era uma caixinha. E ao final do meu período, do que eu vendi, metade era da empresa de jornal, metade era meu. Eu trabalhava uns 3 minutos da minha casa, então também ajudou a construir, provavelmente, na hora eu nem pensei nisso, Uhum. mas talvez quando eu fui ficando mais velho, foi mais uma sementinha para construir essa coisa do caramba, dá para fazer algo diferente do que das 8 às 5. Não tem status nenhum se a gente parar para pensar, putz, o cara vende jornal na rua. Mas era uma grana suficiente para pagar minhas contas, ainda consegui juntar para fazer outras viagens, fui para Paris, fui para Milão, para Barcelona, com grana de jornal. Pô, é um baita orgulho, assim, pensando de onde eu vim, né, pelo que eu passei, vendendo jornal, eu consegui no estádio do Barcelona, fui para o Marrocos, enfim, fiz uma série de viagens vendendo jornal. É um trabalho a 3 minutos da minha casa, era, né, na época da Irlanda. Me consumia, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas por dia, o que hoje parece um sonho para muita gente, Uhum. né? Pô, trabalho meio período, pago minhas contas, sobra grana para viajar para outros países e trabalho do lado de casa. Só que nem todo mundo está disposto a fazer isso através de venda de jornal. Então, também, de novo, ajudou a construir aquela coisa do minimalismo ou de precisar de menos. Pô, não preciso de um grande escritório, uma mesa só para mim, um PlayStation na empresa, puffs na agência, aquela coisa mirabolante para ter um bom trabalho. No fundo, eu só quero estar tranquilo, ganhar uma grana suficiente, justa, e ter tempo para dormir, para passear, para ir no parque, para andar, enfim. Mas basicamente esses foram meus primeiros trabalhos na Irlanda. Ou seja, nada convencionais. Esses que eu lembro, com certeza rolaram mais alguns, mas nenhum dos meus trabalhos na Irlanda teve o status, vamos dizer assim, que eu teria no Brasil, por exemplo. E tudo bem, foi excelente e faria de novo. Cara, isso é animal, porque é, é muito paradoxo, né? Isso que eu acho interessante, do tipo, se você, no momento talvez você não pensou, né, nisso tudo, que isso tudo ia te ensinar o que te ensinou, né? No momento você tava ali, eu vou fazer e é o que tem agora e vambora e tô curtindo e aproveita o momento, né? Eu acho que isso é o que muitas vezes as pessoas não entendem, que é o lance do momento. Não significa que assim, puta, o cara jogou a carreira no lixo e foi vender jornal na Irlanda, né? Puta perdedor, né? Tipo, as pessoas por fora talvez podem ter tido esse tipo de visão, mas é um negócio momentâneo, né? Você está fazendo aquilo aquele momento e você está tendo experiências daquele momento e aquilo está transformando quem você é, né? Ou transformando quem você vai ser. O que eu acho animal e é tudo questão de perspectiva também, né? Você pode olhar de uma forma negativa para isso e falar, puta, meu, fiz faculdade, tinha todos esses trabalhos que eu tinha no Brasil, vim para cá agora, tô sofrendo, limpando, não sei o quê, eu vou voltar pro Brasil, isso não é para mim. Você pode olhar dessa forma, ou você pode olhar exatamente da forma que você olhou, um aprendizado, uma forma de estar no momento, uma forma de ter mais liberdade, de ter mais tempo. E nessa linha, eu acho que o que é muito interessante até do momento que você está agora é isso, né? Você meio que mudou essa mentalidade do tipo, eu preciso estar fazendo alguma coisa que de fato, em relação ao trabalho, que de fato é, vai me fazer feliz, e eu vou ser tipo um cara que eu vou olhar para o meu trabalho e falar, nossa, esse é o meu trabalho. E você hoje usa o trabalho como uma ferramenta que te permite ter mais tempo e recursos para que você possa viajar mais, né? Então fala pra gente assim, qual que é o segredo para você viajar tanto e como que isso meio que apareceu na sua vida?
Ó, em relação ao segredo, bom, vamos por partes. O apareceu em 2014. 2014. Eu trabalhava numa agência de eventos, ligada inclusive a eventos de games. Foi uma baita experiência. Aprendi muito, muito, muito. Graças ao emprego nessa agência, eu pude ir a trabalho para a China. Enfim, tive uma série de vivências fantásticas lá. Então, aprendi muito de fato. Mas mesmo durante esse tempo nessa agência, e mesmo antes, na verdade, eu continuava pensando em de novo morar no exterior. Eu voltei da Irlanda em 2011, trabalhei em algumas empresas, inclusive nessa agência, e pensava, putz, queria voltar a morar fora, ter outra experiência no exterior e tudo mais. E eu comecei a mandar currículo para fora. E o para fora é para fora. Alemanha, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Uruguai, Indonésia, enfim, o mundo inteiro. Até que uma empresa do Canadá entrou em contato e falou, a gente gostou do seu currículo, blá blá blá, mas como entrevista. Só que até então, eu fiquei feliz pra caramba, porque seria uma oportunidade no Canadá. E, só pra voltar rapidinho, várias vezes eu tinha recebido feedback positivo de algumas empresas, de vários países, mas sempre esbarrava na questão visto. Você não tem o visto de trabalho, você não tem a cidadania europeia, enfim. Então, quando eu recebi um convite já para uma entrevista para essa empresa canadense, eu falei, pode ser a chance. Só que logo no começo deixaram claro, é uma empresa canadense, tal, mas é remota essa oportunidade. E eu nunca tinha trabalhado de fato remotamente. Tinha feito alguns projetos remotos, mas nunca me dedicado 100% a um trabalho remoto. Bom, falei entrevista, não custa nada. E, resumindo a história, fiz entrevista, passei, e em outubro de 2014 comecei a trabalhar para essa empresa, que aliás, estou com ela até hoje. E aí meu primeiro momento vou até usar um termo que está meio na moda, eu não sou muito fã, mas está na moda, que é o nômade digital. Pega lá o seu computador, vai trabalhando e viaja o mundo. Eu tive essa primeira experiência em fevereiro de 2017, então eu já estava há 3 anos trabalhando remotamente, até então remotamente da minha casa, mas era remotamente, não tinha ainda vivenciado essa coisa de explorar o mundo, e até que bateu aquele estalo, putz, eu tenho uma grana segura todo mês, que eu vou receber independente de onde eu esteja morando, e tenho meu notebook, né? Por que não usar isso para viajar? E aí, pensei, qual foi o critério para escolher o primeiro país? País que eu nunca tivesse ido. Aí comecei pela Croácia, não teve muito porquê. E aí comecei a história que foi Croácia, Sérvia, Bósnia, enfim, vários países que acabou naquele papo da Tailândia que a gente falou lá no começo. Mas foi basicamente um pouco de sorte com um pouco de atrás. Então assim, eu mandava muito currículo pro exterior, até que um desses deu certo, só que não era exatamente no exterior. A empresa é no exterior, mas a oportunidade é remota. Vamos ver. Na minha cabeça era muito simples. De novo, eu adorava o emprego nessa agência de eventos, provavelmente não sairia de lá tão cedo, mas assim como aconteceu lá atrás, antes de ir pra Irlanda, por mais que eu gostasse, eu queria algo diferente, queria algo novo. Muita gente pode ver isso como um problema, né? Do tipo, não tem foco, não se dedica a uma empresa. E tudo bem, talvez até seja uma situação. Mas eu optei e pensando nesses últimos 6 anos, que é o tempo que eu tô trabalhando remotamente, não me arrependo nem um pouquinho. Com certeza. Irado. E quais são as vantagens para você do trabalho remoto, assim, né? Obviamente a questão do tempo, a questão da liberdade geográfica é óbvia, mas o que mais? O que você vê como vantagem? Eu acho que as principais vantagens são as mesmas daquilo que eu listei do porquê a Tailândia me atraiu. Eu acho que a principal vantagem do trabalho de casa está nas pequenas coisinhas. Então, por exemplo, todo dia eu tomo café da manhã com a minha esposa. Todo dia. Todo dia que eu quiser, depois do trabalho, eu posso dormir à tarde aqui no meu sofá, por exemplo. Eu bato o ponto, fecho o computador, dou 3 passos, estou aqui no sofá. Pode parecer pequena essa vantagem, além das que você citou, claro, de poder viajar e tal, mas pensando no dia a dia, são essas pequenas coisas. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, eu tive uma emergência familiar, tive que ir para o hospital. Eu simplesmente avisei meu chefe, falei, vou dar um pause aqui no meu trabalho rapidinho, vou resolver tal coisa e volto. Quando voltar eu compenso essas horas. E pronto. Então são essas coisas do dia a dia que, no fundo, eu acho que não são tão pequenas assim. São elas que constroem, ao meu ver, pelo menos, pro meu perfil, a vantagem em trabalhar de casa.
Porque assim, claro, se você usa isso para viajar o mundo, a vantagem é o viajar, é a mobilidade. Mas mesmo para quem trabalha como eu hoje em dia, remotamente, mas de forma fixa, em casa, é esse dia a dia que é a grande vantagem. Eu quero parar um pouquinho, paro 5 minutos, vou ali, faço um café, vou na varanda, tomo um cafezinho. É o tipo de coisa que, via de regra, numa empresa normal, num emprego normal, se não é impossível, é pelo menos bastante improvável. Uhum. Então, acho que essa é a grande vantagem. É o dia a dia nas pequenas coisas que você pode ter acesso em casa. Quero trabalhar de bermuda, quero parar um pouquinho para ir ver o pôr do sol. Enfim, essas coisas que para mim fazem sentido, pelo E menos. isso, obviamente, ainda casa muito bem com o lance de você viajar devagar, né? Que a gente tava falando. Então, assim, você tá em Portugal, vai fazer o quê? 1 ano e meio agora, Brunão? Um ano Isso, e um ano e meio você meio, tá em um ano e meio. Portugal. Então, assim, teoricamente, você tá viajando agora, né? Você tá morando num lugar Sim, diferente, tem, obviamente, português é uma língua que ainda é parecido com português do Brasil, mas muito diferente, então tem muitas coisas que você, obviamente, está exato. aprendendo, a cultura de fato é diferente, a comida de fato é diferente, fora o fato que você está morando na Europa agora, o que te facilita visitar outros países, em teoria, em momentos normais, não como o caso de agora, mas que Exato, você tem aquela mobilidade de ir e vir, né? Então acho que isso é um ponto interessante também de frisar, né? claro. Então, porque, claro, tirando o lockdown, pandemia, coisa toda, é, ou mesmo para ir para o Brasil, por exemplo, eventualmente no período que a situação permitir, quero ficar 10 dias no Brasil para rever meus pais, amigos e Uhum. tal. Eu basicamente, ou eu pego um tempo de folga, negocio com o meu chefe e tal, para ficar de folga, ou simplesmente levo meu computador e trabalho do Brasil. Então eu não preciso fazer nenhum plano mirabolante de ver se a folga casa com feriado para poder prolongar, nada. É basicamente programar, ver o fuso horário, que eu vou ter que bater o ponto, e é isso. Então, de novo, é uma coisa que parece pequena, né? Levar meu notebook pro Brasil. Mas que no fundo tem um grande retorno, né? Que você ter tempo para fazer, para curtir sua Uhum. família, enfim. E agora um pouco de advogado do diabo, né? Quais são as desvantagens, as coisas chatas, as coisas feias, o que que é ruim? Ó, dá para listar assim, de bate pronto, dá para listar 3 pontos. O primeiro, para mim não chega a ser tão negativo, mas eu entendo que para a maioria das pessoas é negativo, que é você não tem, pelo menos no meu emprego, né? Cada empresa tem suas regras, mas no meu caso específico, os benefícios tradicionais. Então, para muita gente, e eu entendo, apesar de não praticar, mas eu entendo, 13º, o INSS, enfim, me aposentar com aquele trabalho, férias, por exemplo, eu não tenho férias, eu tenho que negociar uma folga e naquele dia eu não recebo. Uhum. É uma troca. Então, basicamente, eu não tenho benefício. Eu recebo um X e acabou. Todo o resto, eu não tenho plano de saúde, por exemplo. Mas, de novo, eu prefiro esse formato em que eu sou responsável pelas minhas escolhas do que uma empresa fazendo, mas pode ser uma desvantagem. A segunda desvantagem parece boba, mas as pessoas em volta muitas vezes não entendem que você está trabalhando. Então, eu tive um período morando com minha mãe, por exemplo, e já trabalhando de forma remota. Eu fiquei na casa dela um tempo e entendo, pela geração, pela idade, eu tô lá no computador. E outra, eu trabalho para uma empresa ligada ao mundo dos jogos, de videogames e tal. Então, para quem olha na minha tela, é comum ver alguma coisa ligada a jogo. E se você não sabe o que está acontecendo, ok, o cara tá jogando, o Bruno tá lá jogando. Então, até ele entender que aquele joguinho fazia eu ganhar dinheiro, enfim, era um emprego. Então, um desafio é educar as pessoas, até de barulho. Estou aqui trabalhando, por exemplo, a pessoa que mora comigo tem que saber que nesse momento aqui eu estou falando com o Diego, eu não posso ser Claro. interrompido. Poderia ser meu chefe, por exemplo, um cliente. Então tem isso. E o terceiro, que parece também simples, mas é uma coisa que na prática você aprende que não é tão simples, você ficar dependente de equipamento e de Uhum. internet. Então, uma coisa é você ter internet, por exemplo, em Londres. Tô lá com meu notebook no cybercafé ou numa lan house em Londres. Uma coisa é você estar sei lá, no interior da Indonésia e precisar de uma conexão 4G e não necessariamente vai ter, e você depende daquilo. Então você fica em alguns momentos reféns de coisas que não estão sob o seu controle. Seja a internet, seja um cabo para carregar o seu computador. Esse notebook, por exemplo, que é um antigo já que eu tenho, ele só funciona na tomada,
Então passei por alguns apuros de piscar a luz num hotel na Tailândia e desligar no meio de um trabalho. Então, lógico, hoje é engraçado, mas na hora é um ponto negativo, sem Claro. dúvida. Acho que é isso, E no então. Sudeste Asiático, obviamente, tem alguns lugares com suas limitações também, né? A beleza dos Sem lugares dúvida. são as suas limitações, né? Mas as suas limitações se tornam o desafio no final das contas. Falando de desafio, Brunão, a gente sabe que escolher um caminho diferente nem sempre é fácil, né? Meio que você tá indo num caminho que nem muita gente já foi, ou você não conhece muita gente que está fazendo o que você está fazendo. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou nessa jornada aí de fazer o diferente? Olha, tem um pouco a ver com um ponto que até citei anteriormente, mas dá até para expandir ele, que é isso, são as pessoas ao seu redor. Eu acho que se não for o maior, é um dos maiores desafios, provavelmente. Fazer a sua família, a sociedade nem digo, mas assim, pelo menos o seu núcleo ali familiar entender que é um trabalho, você tem metas e chefe, cliente e problemas e reuniões e é um emprego, só a diferença é que você não pega lá o ônibus ou o carro, bate o ponto e enfim, tá na frente do Uhum. computador. Então acho que pode parecer simples, mas o maior desafio foi esse, de educar as pessoas em volta e talvez o segundo, aí um pouco mais pessoal, pode levar um tempo, e eu falo por experiência própria, para você entender que você não está ficando para trás por conta da sua escolha. Porque muita gente poderia falar assim, caramba, meu amigo está há 10 anos na empresa e já é gerente. Ou fulano tem uma carreira mais tradicional e já comprou o carro, né? Porque ele pode parcelar, porque ele tem aquela certeza do Uhum. salário, garantido todo mês, bonitinho. Enfim, você abre mão dessa segurança que o emprego tradicional, que os empregos tradicionais, via de regra, te dão. Então, um desafio também é você pôr na cabeça, não, o que eu quero é ter esse estilo de vida, ter esse formato de trabalho, que pode ser bom ou ruim, claro, mas ter claro o que você quer. E isso é um desafio, porque não é tão simples. Agora, hoje é simples, eu estou há 6 anos, então eu tenho certeza do que eu quero, tanto que eu estou esse tempo todo na empresa. Mas no começo bate aquela dúvida, né? Caramba, eu tô aqui trabalhando de casa no computador para uma empresa que eu nem sei, nunca vi eu literalmente nunca vi meu chefe, nunca ouvi a voz do meu chefe em 6 anos. Uau, A gente nunca se uau. falou, é só por e-mail. É confiança no trabalho. Ele explicou, eu faço e mando e-mail quando Uhum. precisa. É o nosso contato. É o que é impensável, né? Para todo mundo, Totalmente. quase 6 anos, e eu não sei a voz do meu chefe. E hoje eu acho excelente, eu acho perfeito e não trocaria de jeito nenhum. Mas aqueles primeiros 6 meses você fala: o que eu tô fazendo? Uhum. Que emprego maluco é esse? Ou então, até uma coisa simples, no emprego normal, cai o salário na conta. Meu primeiro mês como freelancer, né? Porque na prática eu sou freelancer, eu não tenho uma carteira assinada. Eu tenho que fazer um invoice, eu tenho que cobrar a minha empresa para que eles me paguem. Então, até essa coisa burocrática, eu nunca tive que me preocupar. Você é registrado, a empresa faz tudo. Então, você tem que reaprender a lidar com tudo isso, né? Agora você é o responsável. Não tem um RH que vai resolver suas pendências. É você, a empresa, e é isso. Então, acho que esse é um grande desafio. Você se convencer que foi uma boa escolha, mesmo que no começo não pareça uma boa escolha. Pode crer. E quando que foi que você descobriu que esse estilo de vida, não necessariamente o trabalho em si, mas em geral, né, um lance mais pessoal. Quando que foi que você descobriu que esse estilo de vida era o que ia te fazer feliz e que é isso que você quer e que você vai embora e não importa o que as pessoas falem, igual você falou, não importa as comparações que possam vir na sua cabeça. Quando que você descobriu isso? Eu acho que assim, vai soar meio clichê, mas eu fui descobrindo ao longo do tempo. Mas assim, para pontuar dois momentos bons, uns 6 meses depois que eu já estava nesse formato home office, meu afilhado na época tinha 8, 9 anos, sei lá, e ter tempo de brincar com ele no dia que eu estava trabalhando. Pode parecer uma coisa bobinha, mas é isso. Por exemplo, eu tenho que trabalhar X horas por dia. Assim que eu terminei, eu não preciso pegar o ônibus, daqui 2 horas eu estou em casa, vou chegar cansado, tomar um banho e não vou dar atenção. Então, às vezes, ele dormia na minha casa, eu bati o ponto ali, por exemplo, hoje eu trabalhei até as 2 da tarde. 2h01, eu tava ali no videogame com ele, jogando bola com ele, brincando de bonequinho com Irado. ele.
pô, então, só acho que já se paga. E o segundo momento, assim, que eu falei, caramba, é isso que eu quero, não quero voltar ao formato anterior, foi justamente em 2017, quando eu e a patroa, a gente decidiu dar uma volta pelo mundo, e o que possibilitou isso foi justamente o trabalho remoto. Então, quando eu comecei a viver essa vida nômade, né, então, que eu falei, Sérvia, Bósnia, Bulgária, Grécia, e de lá a gente desceu para Tailândia, Camboja, Vietnã, enfim, dormi num barco no Vietnã, então tudo isso, todas essas experiências, claro, daria para fazer com um emprego comum? Daria, um mês por ano, ao longo de muitos anos, né, que é o período de férias, mas eu pude fazer como meu dia a dia. Então, meu dia a dia era planejar qual seria a próxima parada. Então, eu fiz isso por 15 meses, entre 2017 e 2018. Foram 15 meses, eu passei por, sei lá, 9 países nesse período. Ali que eu falei, isso é muito bom, quero fazer mais vezes. Ou se não com essa duração, mas algo pelo menos próximo, uma versão miniatura disso. Mas eu quero fazer outras viagens sem ter que necessariamente parar de trabalhar ou fazer um grande planejamento. Só ir. Sensacional. E se você pudesse, assim, se colocar na frente daquele Bruno de 16 anos, que era professor, que amava de fato o que ele fazia, e meio que falar com ele, né, de tudo isso, quais seriam os conselhos que você daria? Porque o interessante aqui é que talvez tem muita gente que está ouvindo a sua história agora e que está na situação do tipo, eu tô naquela situação que você estava quando você tinha 17, você passou por um monte de coisa. Uhum, O que sim. você falaria para ele? Ó, a primeira coisa sobre a dica ou o que eu falaria para o Bruno mais jovem, muita gente pode cair naquela coisa, mas é fácil quando tem grana. Com certeza, quando tem grana é muito mais fácil, isso é inegável, não é nenhum problema, nenhum defeito ter a grana. Mas assim, só para dar um contexto rápido, nem vou entrar muito nesse mérito. Meu pai é vendedor, não tem salário, só vive de comissão e minha mãe é diarista. Então, eu não sou exatamente o perfil do cara com muita grana na família, né? Ou seria o primeiro cuja mãe é diarista, né? Então, mesmo nesse perfil, acho que a dica que eu daria para aquele Bruno mais jovem, acho que seria, faça exatamente o que você fez, assim, viu que tá ruim, ou viu que não tá tão bom quanto poderia, muda mesmo. Porque até por não ter muita grana naquela época, seria a opção natural, ou talvez até a opção mais madura, seria, vou me manter no meu emprego, vou construir uma carreira, vou ganhar mais, já que eu venho desse histórico sem tanta grana. Enfim, a dica que eu daria seria essa, não deixe de arriscar. Porque esse monte de risco que eu corri durante essas mudanças de emprego, de país, foi o que me ajudou a construir o que eu tenho, o que eu sou hoje, né? Não dá para saber se seria melhor ter mantido uma carreira mais estável. Não dá, e não dá para saber. Mas eu não mudaria essas aventuras que eu tive por uma carreira estável. Então, a dica é, arrisca mesmo, porque não dá para voltar depois. Se eu tivesse feito, imagina se eu tivesse trocado de emprego, imagina se eu tivesse viajado. Então só vai. Só vai. Essa seria a dica. Essa é a dica. Não pense muito. Não, eu falar, é bom planejar, ninguém é maluco também, mas assim, não pense demais. Pense o suficiente para você tomar a decisão. Depois você vê a próxima. Acho que seria isso. Boa. E assim, qual que é planos para o futuro, né? Olhando no momento que, obviamente, tudo isso aí toda essa parte do corona e toda essa parte vai meio Uhum. que tá de uma forma diferente da que tá agora, vamos colocar assim, que a gente não sabe como o futuro vai ser, mas a gente tem, obviamente, esperança e positividade. Qual é o Tomara. plano final, Brunão? Que você, assim, você tá indo pra cama, você coloca a cabeça no travesseiro e o que vem na sua cabeça? Qual que é o sonho? Provavelmente não. O maior sonho é ter condições de cada vez ter mais, de manter esse tipo de vida, né, de trabalhar de forma remota e continuar viajando, mas naquela balança entre trabalho e grana, e tempo livre, família, viajar, conseguir fazer isso aqui. Hoje eu diria que está meio a meio. Então tem um trabalho normal, vamos dizer assim, 8 horas por dia, 40 horas por semana. Eu tenho um emprego
até que normal, pensando que eu trabalho remotamente. E também tenho tempo para as minhas coisas pessoais, família e tudo mais. Mas meu grande objetivo, que eu vou dormir todo dia, e todo dia eu comento com a patroa aqui, falo, meu, nossa meta é essa, não sei o que e tal, é aumentar essa diferença. Então, lógico, continuar fazendo coisas que gerem renda, porque, de novo, não dá para não ter, mas que cada vez exijam menos tempo, para que a gente possa se dedicar a coisas que dão prazer. Aí volta naquilo do slow travel que a gente comentou lá atrás, do explorar o lugar com mais calma. Seja Portugal, que é a nossa casa hoje, a gente não se vê mudando tão cedo, mas nada impede que daqui 1 ano, 2 a gente mude, a gente não sabe. Mas tendo mais tempo livre, dá para explorar com mais calma a cultura, culinária, tudo aquilo que a gente veio comentando. Quando você tem que se dedicar menos tempo à parte chata, vamos dizer assim, que né, é o trabalho, a sua renda, enfim, você por consequência tem mais tempo para de fato curtir. Então meu objetivo é esse, precisar de menos horas aqui para ter mais horas na parte bacana de família, eventualmente filho e por aí vai. Perfeito. Brunão, muito obrigado Perfeito. pelo seu tempo, muito Tamo obrigado junto. por pular aqui no podcast com a gente. E para a galera que curtiu o que você falou, a galera que quer entrar em contato, a galera que quer te seguir de alguma forma, onde eles te encontram? Acho que o melhor canal é de fato o Instagram, BR Honorato, Honorato com H, de repente depois o Diego deixa aí escrito, mas no Instagram acho que é o melhor caminho. Aí, agora não tanto por conta do Covid, mas em tempos normais eu postaria mais fotos das viagens e tal, que agora não tem muita novidade, né? Só se eu postar de cada cômodo da casa. Mas lá é o caminho. Sensacional. Brunão, muito obrigado. Sempre um prazer falar com Tamo junto, eu que você. agradeço. Tamo junto. Tchau. Abraço.